Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e é um grande privilégio para mim poder estar compartilhando com os irmãos aquilo que eu tenho aprendido através do estudo da Palavra de Deus. Vamos orar, depois nós estaremos lendo todo o capítulo 3, nós já estudamos na aula passada os 5 primeiros versículos, mas nós vamos ler novamente esses versículos e todo o restante do capítulo para os irmãos estarem bem situados ali naquilo que Paulo está falando. Nesse capítulo, Paulo vai fazer algumas analogias de forma a explicar para aqueles irmãos de Coríntios melhor a sua mensagem, aquilo que ele está querendo explicar, corrigir daqueles irmãos por meio da carta. Nós vemos que os primeiros 4 capítulos, Paulo trata da questão da divisão que havia em Corinto. Então, Paulo começou ali questionando um ponto que eu tenho batido bastante, quando ele pergunta, não é? Por acaso, não é? Eu morri por vocês? Porque vocês estão aí se dividindo, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Pedro, outros dizem eu sou de Cristo. E aí Paulo pergunta, por acaso eu morri por vocês? Não é? Quem fez o sacrifício por vocês foi Deus. E aí Paulo começa a falar da sabedoria dos homens e da sabedoria de Deus. E procura deixar claro que a sabedoria de Deus, dos homens, diante de Deus, é nada. E a sabedoria, a loucura de Deus diante dos homens é muita sabedoria para os homens. E Paulo vem ali. Mas, do jeito que aqueles irmãos ali na igreja de Corinto estavam arrogantes, estavam senhores de si mesmos, nós podemos até inferir que de repente aqueles irmãos estavam pensando assim, Paulo está falando, mas eu faço parte do grupo que realmente é inteligente diante de Deus. E agora Paulo vai deixar claro que não é assim, que eles não fazem parte desse grupo. E Paulo começa aqui dizendo, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, Paulo está falando, olha, se vocês acham que o que eu estou falando, a gente pode até imaginar, né? Paulo escrevendo ali, começou lá batendo, depois ele começa a falar sobre a sabedoria do homem, né? A loucura de Deus, e aí de repente Paulo para e pensa assim, mas será que eles estão pensando que eles fazem parte desse grupo? Será que eles estão realmente entendendo o que eu estou querendo explicar? E aí ele vem aqui e ele fala, olha irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não pude falar como como pessoas maduras, não é? Eu não pude falar como espirituais, mas eu tive que tratar vocês como crianças em Cristo. Ou seja, aquilo que eles estavam criticando, que Paulo tinha ido lá e tinha levado uma teologia muito superficial, que Paulo não tinha se aprofundado, Paulo está falando, eu não pude, eu não me aprofundei porque eu não pude, porque eu tive que tratar vocês como crianças em Cristo. Nós vamos orar para a gente poder fazer toda a leitura e entrar dentro do texto. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Senhor, nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos, ó Pai, ter pleno entendimento da Tua Palavra. Que, Senhor, possamos entender a Tua Palavra e aplicá-la em nossa vida. Abençoe os teus servos, ó Deus, que estão assistindo esse vídeo e todos aqueles, ó Deus, que em qualquer tempo venham a assistir esse vídeo, que a tua palavra possa falar fundo no coração deles e que eles possam, ó Deus, ser cheios do pleno entendimento. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Passamos então à leitura, irmãos, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. As dissensões demonstram a falta de espiritualidade.
Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Irmãos, um adendo. Observem que, nesse capítulo 3, Paulo não está citando Pedro. Por quê? Porque aqui ele vai falar sobre o ministério, o trabalho que ele e que Apolo tiveram ali na igreja. Paulo vai falar especificamente sobre isso. Por isso ele não cita Pedro, porque não existe nenhuma referência bíblica de que Pedro tenha pastoreado a igreja de Corinto em qualquer tempo, nem mesmo de que ele tenha visitado. Por isso, Paulo, aqui nesse capítulo, vai citar apenas ele e Apolo, que foram pastores ali na igreja de Corinto. Voltemos ao versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na própria astutícia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Bem, irmãos, como eu falei, Paulo vai usar aqui 5 analogias para falar a respeito do ministério com aqueles irmãos, a função ministerial que cada um exerce na igreja. Paulo vai usar então 5 analogias. Ele vai usar a analogia de servo, a analogia da lavoura, a analogia do edifício. Ele vai fazer uma analogia com incêndio e ele termina com a analogia do templo. Então vamos pegar aqui a primeira analogia, que ela começa aqui no versículo 6. Mas antes até de nós falarmos, nós precisamos entender que o alvo de Deus para a igreja é maturidade. Deus deseja que todos nós alcancemos a estatura do varão perfeito. E esse crescimento, irmãos, ele é uma busca. Lembre que a salvação ela é um processo, não no sentido de que que eu aceitando a Cristo, eu ainda preciso fazer determinadas coisas para poder manter a minha salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. O primeiro ato da salvação é a justificação.
Eu me arrependo e os meus pecados são justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Estudamos bastante isso quando estudamos a carta de Paulo à igreja em Roma. Mas depois do processo da justificação, vem o processo da santificação. E sempre frisamos que o processo da justificação é um ato único, ele acontece apenas uma vez na vida, você não fica sendo justificado. Ao ser justificado, ao aceitar Cristo como seu Salvador, você é perdoado dos seus pecados, passados, presentes e futuros. Agora, existe uma outra etapa na salvação, que é a santificação, que também vivemos aqui na terra. E esse processo da santificação, diferente do da justificação, que é um processo externo, a santificação é interna. A santificação é uma busca que eu preciso fazer. E a santificação, ela ocorre ao longo do tempo. Ou seja, eu vou buscando a santificação e o objetivo é que sejamos cada vez mais santos, até que alcancemos a estatura do varão perfeito. Esse é o objetivo, e o alvo de Deus para a igreja é a maturidade, porque uma igreja composta de crentes santos que buscam a santidade por meio do estudo da palavra, por meio da oração, por meio de uma vida devocional, por meio da busca da vontade de Deus para a sua vida, ela é uma igreja madura, e esse é o objetivo de Deus para a igreja. Mas Paulo está falando ali para aqueles irmãos aos Coríntios: olha, quando eu fui ter com vocês, eu não pude falar como a crentes maduros, mas eu tive que falar como a crianças, porque vocês não são espiritualmente maduros. E nem ainda agora eu posso falar com vocês como cristãos maduros. Por quê? Porque vocês ainda estão em contenda. Vocês ainda estão permitindo que divisões aconteçam dentro da igreja. Vocês estão trazendo o padrão do mundo para dentro da igreja. Então eu não posso falar com vocês como pessoas maduras. E ele justifica isso aqui, ó, no versículo 3, olha, o que eu estou falando está aqui, ó. Porque havendo entre vós ciúmes, contendas, prova que vocês são carnais. Então, uma igreja, irmãos, que ela é dividida, uma igreja que é partidária, uma igreja onde os irmãos não se dão. Falamos bastante sobre isso também numa das aulas passadas, a questão da unidade e a questão, nós precisamos ser, irmãos, unidos em Cristo, mas nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Não é uniformidade, é unidade. Por isso sempre vai haver diferença entre cada irmão. Mas o que precisa haver, irmãos? O respeito. A maturidade nessa unidade, ela se mostra por meio do respeito que um irmão tem para com o outro. Porque quando nós nos respeitamos, mesmo que haja diferença de pensamento, existe ali o respeito, o limite. Isso é o que está faltando dentro de nossas igrejas. E Paulo começa aqui, porque quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Observe, irmãos, que a versão em grego, no versículo 5, quando Paulo fala assim, olha, quem é Apolo? E quem é Paulo? Na verdade, a versão em grego, a pergunta não é quem é Paulo ou quem é Apolo. Ele está perguntando o que é Paulo. O que Paulo é? O que Apolo é? E aí ele vem aqui, ó, servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Quem trabalha, irmãos, a salvação, quem convence o homem do pecado é Deus. Então ele está falando aqui, olha, o que Paulo é? Paulo não é nada. Paulo é apenas um servo que foi lá e levou a mensagem que você creu porque Deus atuou aí no processo de convencimento. Porque se o Espírito Santo não estiver atuando através da nossa vida, irmãos, eu estou apenas fazendo um discurso aqui. É necessário que o Espírito Santo atue através da minha vida para que
possa falar ao seu coração. Então não sou eu que explano bem, não sou eu que prego bem, não sou eu que faço determinada coisa bem. É Deus, por meio da minha vida. Precisamos entender isso. Por isso, dentro da igreja, e aqui nessa carta de Paulo, ele vai estar falando tanto a respeito da adoração, irmãos, da idolatria que nós muitas das vezes fazemos à personalidade humana. A igreja, ela não tem que estar focada no homem, no líder, mas ela tem que estar edificada em Cristo Jesus. Cristo é o fundamento da igreja e ele vai falar isso aqui. Olha só o que ele começa. Agora, a partir do versículo 6, ele começa a fazer a analogia, a primeira analogia da lavoura. Ele vai dizer, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, Paulo está dizendo e usando uma analogia que é bem conhecida por aqueles irmãos. Por quê? Porque era uma época em que se vivia muito da agricultura. Então, quando Paulo usa essa analogia, ele faz com que as pessoas, pensem lá no processo da agricultura e eles possam, então, entender o que Paulo está falando. Paulo perguntou, quem é Apolo? O que é Apolo? O que é Paulo? Nós somos servos que foram usados por Deus para trazer a mensagem. E como servo, Deus me usou a mim, Paulo, para plantar, para plantar, Para plantar. E usou Apolo para quê? Para regar. Então, um chegou lá, preparou a terra, afofou, colocou a semente, plantou. E aí chegou Apolo e fez o quê? Regou. Agora, quem é que deu o crescimento? Foi Deus. Através do convencimento é que Deus deu o crescimento para aquela igreja. Então, Paulo vai trabalhar aqui, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque aí vem aquela questão, quem é mais importante, Paulo ou Apolo? Que é o que a igreja estava ali dividida, fazendo as suas conjecturas. Novamente ele pergunta, quem é que é o mais importante, Paulo ou Apolo? Ninguém. Porque não adiantava Paulo plantar se não viesse outro para regar. E não adiantava Apolo ser um excelente regador se não houvesse ali acontecido o plantio antes. E nem sempre o que planta, irmãos, tem a capacidade de regar, de estar ali trabalhando, regando ali, cuidando, olhando, observando. Observe que são dinâmicas bem diferentes, Aquele que planta, ele vai trabalhar ali, é uma coisa mais dinâmica, ele chegou, preparou, colocou a semente ali e aí ele foi para outro campo, Paulo chegou ali na cidade de Corinto, vimos que quando Paulo chegou ali, ele chegou consternado, ele chegou preocupado com aquilo que Deus havia colocado no coração dele para fazer ali naquela cidade, mas ele chegou, ele cumpriu aquilo que Deus havia determinado no coração dele e ele foi para outro campo. E aí vem Apolo. Apolo vai estar ali trabalhando no dia a dia com aqueles irmãos, trabalhando em cima daquilo que Paulo plantou. Agora, quem é que dá o crescimento? É Deus. E isso nós vamos ver sempre encerrando as analogias de Paulo, que o trabalho, a obra final, ela é de Deus. E aí no versículo 8, Paulo vai continua. Ora, o que planta e o que rega são um. É um, irmãos. Sem um, o trabalho do outro é em vão. Então ele está dizendo, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Você vai receber a paga daquilo que você fez, de acordo, irmãos, com o seu trabalho aqui na terra. O que é o galardão? Nós não sabemos em termos práticos. Sabemos que é um benefício, que é uma benevolência que Deus concederá aos servos dele, em cima do trabalho que realizamos aqui na terra. Agora, Paulo está falando, olha, um foi lá, plantou, o outro foi lá, regou. O que planta e o que rega são um. E Deus vai dar paga do trabalho deles, Deus vai dar o galardão de acordo com o trabalho de cada um. Agora,
Se você fez o plantio ou se você fez a rega para aparecer, se você não fez como você deveria fazer, se você fez de forma imprudente, se você fez de forma a provocar escândalo, se você foi omisso no seu trabalho, você vai responder diante de Deus. Cada um vai dar conta. A obra é uma só, mas cada um vai dar conta a Deus de forma individual. A carta aos Coríntios, Paulo fala muito isso, né? A unidade e a separação. Então, o que planta e o que rega são um. No trabalho, eles são um só. Mas a recompensa, ela é individual. E a recompensa não é terrena. Preste atenção. Recompensa de ministério, recompensa da obra de Deus não é terrena. Não olhe para um ministério que nossa, quantas pessoas tem nessa igreja, quantos batismos, quanto isso, quanto aquilo. Irmãos, isso não é demonstração de que o trabalho foi bem realizado. Isso pode ser a idolatria à personalidade humana. Isso pode ser, sim, um bom trabalho. Pode ser um bom trabalho e Deus está manifestando, mas não quer dizer que aquele ministério que não tem muitas ovelhas ou aquele pastor que trabalhou a vida dele inteira no interior, naquela igreja pequenininha, que ele também não tenha sido abençoado e não tenha tido um grande ministério diante de Deus. Aí nós lembramos lá de Deus falando a Samuel: Samuel, você vê com olhos humanos, eu vejo o coração. Deus sabe aquilo que vai dentro do coração de cada um de nós. Deus sabe o meu interesse, a minha intenção em estar aqui compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Será que o meu interesse é apenas estar aqui aparecendo? Ou será que o meu desejo é estar, propagando a palavra de Deus? Você não tem como medir. Se você me julga, você pode estar completamente errado. Agora, Deus sabe aquilo que vai dentro do meu coração. E aí ele continua. Porque de Deus, agora Paulo entra na segunda analogia. Ele vai dizer: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo começa a falar aqui do edifício. Ele vai dizer: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, manifesta-se tornar a obra de cada um. Agora Paulo entra... Aqui ele falou do servo, Paulo falou da lavoura, ele entra agora, na verdade, na terceira analogia, quando ele fala do edifício. Paulo vai dizer: olha, eu lancei o fundamento. É necessário, irmãos, em toda construção, o primeiro ato é a fundação. É necessário ali uma sondagem, uma verificação do que existe ali embaixo daquele solo. Então isso se dá ao conhecimento de Paulo prévio com relação à cidade de Coríntios, e ele tinha, tanto que ele chega ali com temor e tremor da responsabilidade daquilo que ele deveria estar fazendo em nome de Deus. Paulo trabalhou ali, Paulo lançou ali o fundamento, ele trabalhou a estrutura, a base. E aí veio o outro. Observe que aqui Paulo fala assim: e outro edifica sobre ele. Então, quando Paulo coloca aqui, ele não cita Apolo de um modo específico. Isso nos mostra que podiam ter existido e podem existir outros pastores ali na cidade de Corinto, na igreja. Paulo está dizendo: outro edifica sobre ele, mas Paulo realmente foi quem lançou os fundamentos, foi o primeiro evangélico a chegar ali falando do amor de Deus, de Cristo, que morreu na cruz por aqueles homens. E ele veja: porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, não pense que eu e que Apolo é que somos o fundamento. E aí a gente remete à pergunta que ele faz lá no capítulo 1.
Eu morri por vocês? Fui eu que morri por vocês? O fundamento, irmãos, é Cristo. Cristo que morreu por cada um de nós. Então não lance fundamento em cima de homens. Não pense que os homens são o fundamento. O fundamento do evangelho, o fundamento da mensagem apostólica, o fundamento do cristianismo é Cristo. É Cristo. E ele vai falar aqui, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. E aí Paulo, no versículo 12 até o versículo 15, Paulo vai falar umas coisas assim que são realmente bem importantes. E ele entra numa outra analogia, que é a analogia do fogo. Observe como Paulo vai falar agora. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, e aqui, irmãos, no versículo 12, nós podemos entender... nós não vemos edifícios com ouro, prata e pedras preciosas. Paulo com certeza está se referindo ao próprio templo, que era grandioso e que era belo e que era sim composto de ouro, prata e pedras preciosas. E Paulo está dizendo assim, olha, contudo, se o que alguém edifica, né, sobre o fundamento, então Paulo foi lá, ele lançou o fundamento, vem outro e edifica. E aí Paulo está dizendo, olha, não lance outro fundamento que não seja Cristo. Agora, o que vai ser edificado? De que obra que é? De que material que é? Foi algo realmente, irmão, precioso, que custou muito da vida daquele obreiro? Foi algo pelo qual aquele obreiro de fato se dedicou? Ou aquele obreiro foi omisso, foi irreverente, aquele obreiro foi no tanto fez ou tanto faz? Já falei agora que se convençam, não é? Eu já fiz a minha parte. Eu lembro muito que às vezes aqui na igreja tinha um tal do como é que é? Eu esqueci agora o nome, mas falava assim, sei lá o que é do esquecimento. Então você pega aqui uma revistinha e você esquece. A pessoa vai pegar aquilo ali, vai ler e aí você fez, não é, a sua obra de evangelismo. E aí eu ficava pensando assim, de fato, irmãos, com certeza Deus trabalha através desse tipo de ação, não é? Quantas pessoas se convertem? Aliás, irmãos, assim, a forma como uma pessoa se converte é N formas, não existe uma maneira certa para a pessoa se converter. Deus trabalha qualquer coisa. Mas eu ficava pensando assim, eu falava, gente, e a palavra? Quer dizer, eu fui lá e aí eu fiz a minha parte porque eu peguei um monte de revista e eu deixei no consultório médico, mas eu não falei com ninguém, eu briguei com a recepcionista, eu fui estúpida com o médico. Então, que evangelismo é esse? Tá entendendo? Eu lembro muito assim da figura do meu pai e da minha mãe, que onde quer que eles estivessem, e eu até falo isso como uma crítica própria, porque é algo que eu desejo muito alcançar, era aquele perfil deles, porque onde quer que eles chegassem, irmãos, olha, tanto meu pai como a minha mãe ia com o lado dela psicológico, tentando ali falar, alcançar aquela pessoa, e o meu pai tacava o evangelho. Onde quer que ele chegasse, ele se apresentava como ministro do evangelho de Deus. E ali ele arrumava, se o nome da pessoa era Ana, ele ia dizer, olha, não é, o seu nome foi o nome da mãe de um profeta. Meu nome é Maria, mãe de Salvador. E dali ele já ia puxando, ele já ia falando, ele já ia metendo Bíblia na pessoa. E Deus nos dá essa oportunidade. Então não sejamos, irmãos, assim, eu falei, eu já fiz a minha parte, agora que se dane, agora, né, não é mais comigo, lavei minhas mãos. Não sejamos como Pilatos de lavar as mãos. Imagine se tivessem feito isso conosco. Imagine se essa fosse a atitude de Deus para conosco. Então eu não quero aqui criticar o evangelismo do esquecimento. O que eu quero falar para os irmãos é que tem muita coisa. Não pode ficar por aí. Eu esqueci, mas da próxima vez eu tenho que chegar lá, eu tenho que falar, ou eu tenho que pegar a revistinha, né, e ficar lendo e comentando com as pessoas aquilo que está escrito na revistinha. Eu preciso ir além. E é isso que ele está falando aqui. O fundamento, né, edificou sobre o fundamento.
Se o que alguém edifica sobre o fundamento, né? Você edificou em quê? O fundamento é Jesus Cristo, mas a sua edificação, ela é de ouro, ela é de prata, ela é de pedras preciosas, ela é de madeira, ela é de feno, ela é de palha. De que é a sua estrutura, né? Você estruturou e agora o que você está edificando é de que material? E aí ele vai falar, olha, manifesta se tornará a obra de cada um no dia, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo. A nossa obra, irmãos, aquilo que nós fazemos aqui na terra, aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações de fazer, quando nós chegarmos diante de Deus, tudo aquilo que eu fiz ministerialmente, tudo aquilo que eu trabalhei vai ser colocado à prova, vai ser colocado ali no altar e vai vir o fogo consumidor, o fogo do Espírito Santo. E aí, o que eu edifiquei foi palha? O que acontece com a palha? O fogo chega e lambe aquilo ali. E aí o que fica? Nada. Ou seja, o que eu edifiquei não foi nada. Agora, o que eu edifiquei, né, o fogo chegou e aí ali o ouro, né, quando o fogo termina ali de consumir o fogo, o que acontece? Nós temos ali o ouro refinado. Você está edificando sobre o fundamento que é Cristo. Mas de que material é a sua edificação? De ouro, prata, pedras preciosas ou de madeira, feno, palha? Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. A pessoa, irmãos, que edifica com palha, com feno, ela não vai perder a salvação. Ele bota aqui, ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, ele já é salvo. Todavia, como que através do fogo. Então, isso é uma coisa que nos faz, irmãos, pensar muito na razão pelo qual nós fazemos a obra de Deus. Nós vemos muitas pessoas fazendo a obra de Deus, reclamando de má vontade. E aí para e analisa, por que você está realizando aquela obra? É para Deus? Se é para Deus, irmãos, não reclame. Se é para Deus, insista naquilo que Deus colocou no seu coração. Porque a nossa obra vai ser testada. E aí, irmãos, vai ser dose para rebordose. Você ter trabalhado, reclamado aqui de tudo aquilo que você fez e quando chegar lá a sua obra ainda ser totalmente consumida e você ficar sem o seu galardão. Fica aí, né, para a gente pensar. E agora Paulo vai começar a falar sobre o santuário. Não sabeis que sois santuários de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Irmãos, o que era o santuário? Lembra? Na construção do tabernáculo ou do templo, o santuário era o santo dos santos, né? Era onde ficava ali a arca da aliança. E ali, irmãos, era um lugar mais do que sagrado. E aqui Paulo está dizendo que cada um de nós somos santuários de Deus. E que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então, quando alguém vem e traz divisão e traz contenda dentro da igreja, e ali pessoas se dividem, pessoas se afastam, pessoas são escandalizadas. Então Paulo está dizendo aqui, olha, Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então ninguém entende contra o santuário de Deus que somos nós. E aqui Paulo nesse caso aqui, Paulo está se referindo novamente a individualmente cada um de nós e a igreja local. Alguém vai destruir o santuário porque ele vai atingir ali as pessoas individualmente e isso propaga por toda a igreja. E agora Paulo encerra, não é, quando ele diz, olha, ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio, não é? Faça de bobo, não é? Para que você possa ser sábio.
Todos são responsáveis por suas ideias. E ele vai dizer, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Por conta está escrito, ele apanha os sábios na sua própria estultícia. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. E aí Paulo vai dizer aqui, olha, porque tudo é vosso. Tudo é vosso. Paulo é de vocês, Apolo é de vocês, Cefas é de vocês, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as coisas futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Amém? Que Deus possa estar abençoando a palavra lida e explicada nessa manhã, que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração, trabalhando cada um desses itens e que nós possamos, irmãos, estar refletindo, analisando sobre o tipo de obra que temos realizado no ministério, em nosso ministério, porque todos nós temos um ministério. E que tipo de obra eu tenho realizado? Que tipo de edifício eu tenho construído? Ele é de ouro, ele é de prata, ele é de pedras preciosas ou ele é de feno? Ou ele é de palha e vai ser consumido pelo fogo? Quando ali todas as nossas obras serão julgadas e analisadas, a intenção do nosso coração. Eu temo e tremo diante disso, irmãos. Pensar que Deus sabe aquilo que vai dentro do meu coração. Eu posso enganar os irmãos, irmão, de repente, eu não sei qual é a sua opinião a meu respeito, mas diante de Deus, ele vê aqui dentro, olha, aqui dentro. E isso é muito profundo. Que o Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas. Amém?